Professora, Oi. eu coloquei para gravar aqui agora. Pronto, obrigada, Tati. Me Aí eu socorreu. compartilho com você, Tá certo. tá? Estranho. Mas vamos lá. Tati é a guardiã das aulas, né, Tati? Toda a vida é tua. Por falar nisso, você vai ser minha leitora do chat. Você tá aqui em primeiríssima, viu? E ia ser Eudes. Quer dizer, vai ser Eudes. Vai ser o calculeiro se eu precisar, viu, Eudes? Quase que Maicon fica no seu lugar. Sim, respondendo a pergunta de Geisa, não vai ter questão do dia porque hoje é aula de exercício, tá certo, Geisa? Então, se eu botar, eu vou botar agora, na hora. Tipo, essa vale, tá certo? Mas aquela que vocês fazem antes, não. Podemos começar, né? Alguém tem alguma questão que quer que eu comece a fazer ou eu posso seguir a sequência? Pela 18. 18. Essa, né? Isso. Pronto. Então, vamos lá. Deixa eu só testar aqui a caneta. Foi. Tá bom para a leitura de vocês, o tamanho? Sim, Ah, sim. sim, professora. Tá Então, ótimo. vamos lá. Ó, a questão 18 diz o seguinte: o salário de um indivíduo é taxado em 15%. Se tiver uma renda de até R$ 2.000 e 20% se ganhar acima desse valor, certo? Nessas condições, é correto afirmar que a função que expressa a renda líquida para o salário de X reais é. Então, o que, que ele quer nessa questão? Essa é uma questão em que ele pede a lei de formação. No entanto, apesar de ser lei de formação, ele está pedindo lei de formação de uma função definida por mais de uma sentença. O que significa isso? É que ele coloca uma regra para uma parte do domínio e coloca depois outra regra para outra parte do domínio. Então, vocês não vão ter uma única expressão para representar essa função, e sim duas ou mais, dependendo de quantas regras apareçam no enunciado. Nesse caso, só são duas, tá certo? Aí existe uma diferença no enunciado. Por exemplo, aqui ele quer saber o valor que expressa a renda líquida. Como é a renda líquida, significa que é o quanto ele vai receber. Se ele tivesse dito assim, qual a lei que representa, a lei de formação que representa o valor pago por ele, aí seria uma lei de formação completamente diferente. Então, a renda líquida é o quanto sobrou para ele depois dos descontos, tá certo? Então, vamos lá. Se eu fui taxada, significa que eu estou perdendo uma porcentagem, tá certo? Nesse caso aqui é 15%, depois vai ser 20%, tá certo? Antes de fazer. Opa, apareceu o gabarito. Foi mal, gente. Então, antes de fazer, a resposta aqui vai ser a letra C, né? Que vocês já viram. Mas por que a letra C e não, por exemplo, a letra B? A letra B, ela representa a lei de formação justamente se eu estivesse perguntando quanto a pessoa pagou, quanto ela foi taxada. Então, seria 0,15% daquele valor que ela comprou, tá certo? Já no caso aqui, seria do mesmo jeito se eu fosse representar o quanto pagou. Como ele está falando que é o líquido, se eu tenho 100% da minha renda, tá certo? 100%. E perdi 15%, já que eu fui taxada, quantos por cento da minha renda eu vou ter? 85%. Perfeito. Então, aqui seria 85% ou 0,85 se a gente colocar em decimal, que é como está nas alternativas. Então, olha só. Ou vai ser essa, ou vai ser essa, tá certo? Aí vamos para a letra D. Não pode ser a letra D pelo mesmo motivo da letra B, tá certo? Aqui é se ele estivesse perguntando a porcentagem que ele foi taxado. Então, qual a alternativa entre A e C? Por que essa, né? Primeiro passo, é 0,85, mas aqui ele está dizendo, ó,
se a pessoa tiver uma renda até 2.000. Se eu ganhar 2.000, eu sou taxada em 15%? Se ganhar 2.000, Isso? É, professora. sim. Sim, A porque... partir de acima de 2.000, aí já é taxado 20%. Pronto, perfeito. Então, se eu ganhar R$ 2.000,01, aí já entra na outra taxação, tá certo? Então, significa que essa lei de formação aqui tá válida, ó. Tá certo? Depois ele diz assim, ó, 20% se ganhar acima desse valor. Estão escutando o barulho do avião? Tô. Sim, professor. É o jato. O avião consegue ser mais barulhento que eu. Então, o que acontece? Como é 20% se ganhar acima desse valor, significa que se eu ganhar mais que 20%, desculpe, se eu ganhar mais que R$ 2.000, como eu tinha falado, né, R$ 2.000,01, eu já vou pagar 20%. Aí vamos de novo, ó. Se eu tenho 100% da minha renda e fui taxada em 20%, quantos por cento da renda vai ficar? 80. 80. Perfeito. Aí, olha só. 0,80 e aqui, ó, 0,85. Então, não pode ser a letra A, justamente porque aqui é como se ele tivesse taxado 15%, tá certo? Então, a letra A, 15%. Agora, pergunta aqui, ó, para X maior que 2.000, tá certo? Pronto, então seria 0,80. Agora, por que esse mais 100? Esse mais 100 aqui, deixa eu ver aqui o que ele fala, se tem mais algum detalhe. Um indivíduo é taxado de 15%. Esse 100 não era para ter aqui, não. Deixa eu ver quantos por cento seria. Será que esse anunciado está incompleto? Ele falou alguma coisa do salário fixo? É como se fosse Professora, de 2 salários, Será professora. que ele considera o que sobrou do salário até 2.000? Pode dizer. Pode falar. professora, é porque essa segunda parte aí da letra C, se você adicionar R$ 100, vai ultrapassar os 20%. Se você fizer a conta acima de qualquer salário acima de R$ 2.000, sempre vai ultrapassar os 20%. Nunca vai bater os 20%. Aí a taxação seria maior do que 20%. E a letra A também dá errado. Só daria 10% e alguns quebrados aí. É porque assim, o que a questão seria esse 100. Eu acho que foi mal elaborada a questão aí. E sempre Tá mal elaborada, o porque valor, na letra A, a segunda sempre vai dar 10 e uns quebrados por cento. E a letra C sempre vai dar 20, mais de 20%, não vai dar 20% cravado. E a taxação deveria ser 20% cravado. isso. E da forma que ele, porque assim, a forma que essa lei de formação tá, o enunciado era para ser assim: a taxação de 20%, mas ele já recebe um valor fixo de R$ 100, que é tipo, por exemplo, vamos supor um vendedor, né, de uma loja. Ele normalmente recebe o salário fixo, por exemplo, salário comercial, e mais uma porcentagem. Então, tinha que ter no anunciado um salário fixo aqui, alguma coisa fixa para ter esse 100. Porque pela lógica do jeito que está aqui, mesmo que eu taxa, porque se a lei de formação é X maior do que 2.000, significa que eu não posso botar valores do domínio abaixo de igual ou abaixo de 2.000. Então, pronto, é a taxação. Agora, por que esse 100? Será que a gente acha essa questão aqui? Porque se a gente achar, pode ser que esteja o enunciado incompleto ou cortado. Ou tudo está com 100. Se fosse do Enem, era fácil de achar.
Ah, tá aqui, ó. 2.000, 20% mais 100. O enunciado está incompleto. Ó, estão vendo aqui? Ó, o salário de vida taxado em 15% se tiver uma renda de 2.000 e em 20% mais 100 reais se ganhar acima desse valor. Aqui no enunciado ele está incompleto. É isso, agora completo, porque aí tira o Agora tá. 100 e depois bota o 100, aí tudo bem. É, Agora exatamente. Então, fechou. é porque o enunciado está incompleto. Deixa eu ajeitar aqui, porque quando eu salvar para vocês, não vai ficar a questão errada. Ainda bem que tinha questão. Mais 100. Se ganhar acima desse valor, ups. Nessas condições, pronto. Então, pronto, era só isso mesmo, mais 100. Agora está explicado o porquê desse 100. Porque estava esquisito. Era por isso que não tinha conseguido, Rodrigo? Não, não foi eu não, foi Romildo. Ah, foi, né? Foi por isso que você não tinha conseguido? Por isso, professora. É, né? É. Aí, porque não tem explicação para ter esse 100 boiando aqui. Não tinha que ter alguma coisa no enunciado falando que era um valor fixo. Qual é a próxima questão? Pode ir no aleatório. Oi? Pode ir no aleatório. Posso ir na ordem, então, né? Tá. Se alguém aparecer com mais alguma questão, eu volto, tá certo? Eu vou para a questão que tiver. Lá vai. Pronto. Questão 1. Usando o dia 1/1 de 98 como data inicial, estima-se que a população de certa cidade, quando forem completados X anos após a data inicial, ou seja, 1999, um ano, tá certo? Será de P milhares de indivíduos, com P de X igual a 10 menos 5 sobre X mais 1. O aumento dessa população durante os anos 2000 deve ser aproximadamente... E aí? Como fazer? E aí, gente? Ó, de 98 e ele quer fazer a população de 2000. Quantos anos se passaram? 2 anos. 99, 2000, 2 anos, tá Eu certo? consegui fazer essa questão, só não sei se... Quando é que seria 3 anos? 2001. Não, quando é que o enunciado, o que deveria ter no enunciado para vocês considerar como sendo 3 anos? Considerar o 98. Alguém falou bem? No caso, 1 de 2001, professor. Não, eu sei que é o 2001 para o jeito que está esse enunciado, mas como é que eu modificaria o enunciado de forma que eu contasse com 98? Aí teria que mudar 97. Porque 98 fazia 1, 99 fazia 2. Não, sem mexer com a data inicial, tá certo? E sem mexer com a pergunta. Teria que estar aqui no meio do enunciado. É porque quando ele dá a data, ele já diz que estima-se que a população de uma certa cidade, ou seja, ele já tem a população da cidade daquele ano. Então seria basicamente mudar essa parte. Coloca como desde 1998, então qualquer outra coisa. Isso. E também não falar isso aqui, ó. Além de não usar esse estima, se colocar desde 98, não ter no enunciado forem completados X anos. E sim, assim, nos anos X, por exemplo. Então, 98 seria um ano, 99 e assim por diante, tá certo? Então, sem modificar o ano e sem modificar a pergunta, tem que mexer nessa parte aqui, do estima-se... Depois liga aqui que desligou.
Hã? Desculpa, Sara. Tá. Então, pronto. Aí, o que a gente vai fazer, ó? O aumento dessa população do ano 2000 deve ser de aproximadamente, então, ó, P de 2, né? isso, igual a 10 menos 5 sobre 2 mais 1. perfeito. P de 2, deixa eu deixar a pressão da caneta um pouco menor. P de 2 vai ser igual a 10 menos 5 5 sobre sobre... 3. Pronto, e agora? Professora, eu fiz de um jeito, só que eu tô com medo de tá errado. Posso falar? Pode. Tá bom. Eu fiz assim, aí eu dividi mesmo. Aí ficou 5 dividido por 3, ficou 1,6666. Aí eu arredondei para 1,6. 10 menos 1,6 ficou 8,4. Só que aí é em 2 anos. E a questão pede em 1 ano. Aí eu dividi por 2, né? Vai ficar 4,2. Como é por 1.000 habitantes, aí eu adiciono. Aí ficou 420 aproximadamente. Porque eu arredondei. Pode ser, pode Se ser. você fazer conservando as casas decimais, aí fica um resultado mais exato. A questão fica 416 alguma coisa. Você, no caso, arredondou. Isso. Aí fica Pronto. 420. Pronto, vou fazer seu procedimento. Então, P de 2 vai ser igual a 10 menos... 1,6. Pronto. Se quiser fazer assim, pode fazer. P de 2 vai ser igual a 8,4. Ou vocês podem fazer, seria 10 menos 5 sobre 3, né? Aí faz aqui 30. Multiplica e subtrai. Seria 25 sobre 3, tá certo? 25 sobre 3 vai dar a mesma coisa que tá aqui, tá certo? Só que, no caso, vai dar o decimal sem o arredondamento, né? Aí depois você fez o quê? Aí isso aí é em 2 anos. A questão pede em 1 ano. Então, divide, vai ficar 4,2. Pronto. Então, P de 2 dividido por 2 seria 8,4 dividido por 2, 4,2. E no caso aqui, a gente poderia fazer 25 dividido por 3 dividido por 2. Isso conservando a fração, tá certo, gente? Aí agora. Como é por 1.000 habitantes, aí fica 420. Pronto, perfeito. Vezes 1.000, 420. Isso. Aí, no caso aqui, sim, aí nessa fração aqui, como é que a gente faria? Saia dividindo, professora, que dava 4,16. Nesse caso aqui, gente, como tá 425 dividido por 3 e é a metade, não é isso? Porque eu tô fazendo o princípio sem fazer as divisões ainda, tá certo? Aí, o que vocês iam fazer? Divisão Passaria, professora, passaria multiplicando inversamente? Isso, exatamente. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, porque aqui é a mesma coisa que 2 sobre 1. Aí seria 25 sobre 6. Aí depois multiplicava pelos 1.000 habitantes, tá certo? Isso para a gente não ter que trabalhar com tanta fração, tá certo? Aí eu posso simplificar por 2. Tanta fração não, tanto decimal, né? A partir do princípio vocês não têm calculadora. Aí vocês podem fazer 25.000 ou fazer o 1.000 dividido por 2 aqui, simplificando, né? Então ficaria 25 vezes 500 sobre 3. Aí depois fazer essa divisão dá no mesmo, dá a mesma resposta. Quem tiver com a calculadora aí, vamos ver se chega mais aproximado? 25 vezes 500 dividido por 3? Dá 416. É aproximado. Bem Dá o aproximado. Falei. Dá o mesmo resultado, professora. Né? Então não faz muita diferença arredondar antes ou depois, não. Seria melhor ter dividido tudo lá em cima. É. Uma vez só. Ou seja, é melhor dividir antes mesmo do que deixar para dividir no final, porque aqui vai ter que trabalhar com essa fraçãozinha aqui, né? E no fim vai dar na mesma coisa. A aproximação deu mínima. Então, pronto. Então, beleza aqui, né? 417 aproximadamente. Gente, aqui no gabarito tá faltando uma simbologia. Qual é a simbologia?
do aproximado, tá certo? Porque lembre que a gente fez o arredondamento aqui. Esse valor 420 não é exato. Aqui Nossa. era um decimalzinho, né? Professora, volta um pouquinho aí para mim bater o print. Tá bom assim? Tá ótimo. Pronto. Pronto. Pode botar lá no grupo. Chique, também a essa questão live de... consegue até escutar o clique. Deixa eu dar um enter aqui para não ter risco de aparecer o gabarito. Ai, serviu de nada. Mas a gente vai ter que fazer a conta de qualquer jeito. Então, vamos lá. Na função real definida por f de x, aí deu isso aqui, ó. Certo? Onde o módulo de x tem que ser diferente de 1. F de raiz de 2 vale. E aí, qual o procedimento que a gente tem que fazer? Professora, eu cortaria os dois lá de cima, deixaria só x2 menos 1. Mas como é que você vai cortar se aqui é Não uma pode cortar, multiplicação? não. Isso. Não pode cortar F porque não raiz está de dividindo, 2. Eudes. Só poderia cortar se... Primeiro, tem uma com soma e outra subtração aqui, né? E teria que estar um no numerador e denominador e com o mesmo sinal para cortar. Isso. Então, eu pegaria o de baixo e colocaria da mesma forma que está em cima, eu acho. Na verdade, tem que ser o passo contrário. O de cima tem que ficar parecido com a parte de baixo. Isso aqui é o quê? Isso, professora. Isso aqui é que produto notável? Quem lembra? É x ao quadrado? Não. Menos quem? Menos 1. Isso. Isso aqui, na verdade, não é x ao quadrado menos 1, mas isso aqui é aquele produto notável aqui, ó. Quadrado da diferença, tá certo? Que é a mesma coisa que isso aqui. Certo? A mais B vezes A menos B. Como aqui está na forma de raiz, significa que no passado, isso aqui seria x menos 1. Deu para entender? Porque x menos 1, se eu fizer ele na forma de diferença dos quadrados, isso aqui é a mesma coisa aqui, ó. A raiz do primeiro menos a raiz do segundo, multiplicado pela raiz do segundo, mais a raiz do primeiro. Desculpa, a raiz do primeiro mais a raiz do segundo. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Do mesmo jeito que x ao quadrado menos 1 é a mesma coisa que x mais 1 vezes x menos 1, porque a gente extrai a raiz. Então, eu vou ter no numerador x menos 1, certo? Que é isso aqui. E aqui embaixo vai ser esse produto aqui, ó. X menos 1 vezes x mais 1. Gente, eu deixei a caneta com a pressão mais fina. Tá melhor assim? Ou é melhor assim, do jeito que estava aqui? Não, a de Tá baixo ótimo, é melhor. Tá bom, né? Tá ótimo. Aí, olha só. Agora eu posso simplificar, ó. Então, sobrou 1 sobre x mais X 1. mais 1. Essa é a função. E ele está pedindo f de raiz de 2. O que a gente vai fazer agora? A gente tira o x, bota raiz de 2? Perfeito. Então, f raiz de 2 vai ser igual a 1 sobre raiz de 2 mais 1. Mas não tem isso nas alternativas. Como é que a gente racionaliza esse denominador? Corta 1 com 1 e deixa a raiz de 2? Não. Multiplica por raiz de 2 em Menos cima e 1. embaixo. Quase. Multiplica por menos 1, não? Não. Inverte, professora. Inverte quem? A raiz. Multiplica tudo pelo denominador. Mas tem que fazer uma coisa antes para multiplicar tudo pelo denominador. Sempre inverte o sinal. Quando vocês querem tirar uma raiz, vocês quiserem racionalizar um denominador, existem duas formas. Se for um número sozinho com a raiz, tá certo? Eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo denominador. Por quê? Porque o objetivo é a raiz ir embora. Então, se o objetivo é a raiz ir embora, você tem que elevar ao quadrado, tá certo?
Então, o que que eu vou fazer aqui? Ó? Raiz de 2 vezes raiz de 2, isso aqui dá raiz de 4. Pronto, raiz de 4 é 2, a raiz foi embora. Quando aparece uma soma ou uma subtração, se vocês multiplicarem o numerador e o denominador pelo mesmo denominador, sem inverter o sinal, vocês vão ter isso aqui. Certo? E quando vocês fazem isso aqui é o seguinte produto notável. Raiz de 2 mais 1 ao quadrado. Essa raiz não vai embora, porque eu não posso tirar essa raiz da soma, porque aqui é o quadrado da soma, tá certo? Então, eu sempre tenho que multiplicar com o denominador com o sinal trocado para ficar nessa questão aqui, ó. A diferença de 2 quadrados, e aí seria a soma pela diferença, ó. Tá vendo? Ó, soma vezes a diferença, que dá justamente esse produto notável. Então, se for racionalizar um denominador e tiver uma operação aditiva, ou seja, mais ou menos, vocês multiplicam embaixo e em cima pelo denominador, mas inverte o sinal, tá certo? Aí aqui ficaria raiz de 2 menos 1. E aqui seria isso aqui, ó. Raiz de 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado, que é justamente essa diferença dos quadrados, tá certo? Aí vai ficar raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2 ao quadrado. Isso aqui vai embora, essa raiz. Então, fica 2. 1 ao quadrado é 1. 2 menos 1. Então, aqui seria a raiz de 2 menos 1. Resposta, letra A. Beleza? Deu para entender? Querem que eu repita? Repita aí, professora. Professora, Oi. aí no final, aí, esse 2 menos 1, aí embaixo, como é que ele sumiu? 2 menos 1 é 1. Então, quando você divide com Entendi. aí você não escreve. É mesmo, é que não existe divisão, tá bom. E aí fica assim, né? A gente não escreve desse jeito. É porque eu voei, porque se fosse zero, não pode ser zero embaixo. Isso, Tá não bom, podia. tá, obrigado. Pronto. Então, vamos recapitular. Aqui tem raiz no meio. Não dá para vocês fazerem substituindo direto. Até dá, mas vai ter que fazer essa conta todinha. De qualquer jeito, só que incluindo a raiz de 2, tá certo? Então, o que eu fiz? Eu tentei simplificar aqui antes. Eita, pílula. Peraí. Eu tentei simplificar essa expressão feia aqui antes, para depois fazer a substituição, que é o valor numérico ou imagem, tá certo? Então, o que eu fiz? Como aqui tem, sempre que vocês viram uma questão que tem um produto de soma pela diferença, isso aqui é esse produto notável, diferença dos quadrados. Não tem para onde correr, tá certo? Então, como aqui era raiz e aqui é 1, significa que o quadrado dessa raiz é o x. E o quadrado de 1 é 1, tá certo? Então, por isso que raiz de x menos 1 vezes raiz de x mais 1 é x menos 1. Quando vem para o denominador, aí é o caminho inverso. Aqui em cima está nesse formato. E aqui embaixo está nesse formato. Tá certo? Aí eu vou separar. Então, ficou raiz de x ao quadrado é x menos 1 vezes x mais 1. Pronto. Simplifiquei. A gente só pode cortar porque tem uma multiplicação aqui. Se fosse soma, não pode, tá bom? Aí fica 1 sobre x mais 1. Pronto. Aí essa é a expressão. Só que ele pediu f de raiz de 2. Aí o f de raiz de 2 seria justamente a substituição de x por raiz de 2. Mas nas alternativas não tinha nada parecido, então a gente precisou racionalizar. Para racionalizar, multiplica o numerador e o denominador pelo denominador com sinal invertido. Então, se é mais, fica menos. Se fosse menos, ia ficar mais. Aí, fiz a multiplicação de 1 vezes raiz de 2 menos 1, então dá ele. E isso aqui, raiz de 2 mais 1 vezes raiz de 2 menos 1, é justamente essa expressão que está aqui. Então, raiz de 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. A raiz de 2 com o 2 ao quadrado, né? Esse quadrado aqui, ele corta, vira o 2. E 1 ao quadrado é 1. Aí eu repeti o numerador, porque não tinha o que fazer. E 2 menos 1 é 1. Então, a resposta, letra A. Tudo bem? Tudo bem, professor. Obrigado. Pronto. Próxima.
Pronto. E aí, gente? Ó, se menos 1 a 2 com colchete fechada é o conjunto imagem da função f de x, então o conjunto imagem de g de x igual a 2f de x mais 1 é. O que a gente tem que fazer? Substituir o x por menos 1 e depois 2. Quase. Na verdade, como ele está dizendo que menos 1 e 2 é a imagem, então você vai substituir esses valores aqui, na verdade, o f de x. Então, o f de x completo, você substitui por menos 1, e o f de x completo você substitui por 2, tá certo? Então, vamos lá. Ó. G de x... Se ele tivesse dito que era o domínio, aí vocês iam substituir só o x, tá certo? Aí, g de x vai ser 2 vezes menos 1. Mais 1. Isso aqui, na verdade, é uma forma diferente dele dizer assim, ó. Sabendo que o f de x, que eu não sei qual o valor, né? Vai ser igual a menos 1, tá certo? O f de alguém aqui vai ser igual a menos 1, tá certo? Ao invés de ele representar dessa forma, ele deu na forma de colchete. Aí pronto, aí o g de x vai ser igual a 2 vezes menos 1, isso aqui dá menos 2. Menos 2 mais 1, isso aqui dá menos 1. Então, ó, a imagem da função g, ó, vai ser essa ou essa, tá certo? Elimina a letra B e elimina a letra D e E, por causa disso aqui, certo? Aí agora eu vou substituir o g de x de novo. E, ó, o f de x por 2, certo? Aí, g de x vai ser igual 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, resposta, letra C. Deu para entender? Deu, professor? Eu vou botar uma foto aqui. Peraí. Tá. Cadê Jesus? Aqui. Pronto, professor. Pronto. Aqui, deixa eu apagar. Aqui, pronto. Próxima. Considera as funções. Aí ele deu f de x igual a 3x menos 5, g de x igual a 3x mais 2, desculpa, 3x ao quadrado mais 2x menos 4, h de x igual a x menos x ao quadrado. Aí ele quer saber o número real e deu essa expressão. Eita, gente. Não, dá certo. Eu já dizia, aqui ele está pedindo função inversa, mas não, ele só quer o resultado numérico. O que a gente vai ter que fazer aqui? E aí? Cinco a menos 1. Oi? Não, estava só vendo aqui esse. Então, 5a menos 1 vale. Vão dizendo o que vocês estão pensando. Tá lá na prova, vocês têm que responder, não tem eu para ajudar. O que vocês iam fazer? Professora, onde tem um H ali, a gente tira o X do H, bota o 2, onde tem o X, a gente bota o menos 1, e onde tem o F ali, a gente bota o 0. Eu acho que é assim. Isso. E depois? Vou fazer logo o primeiro passo. Então, vamos lá. Aonde tem x na função f, eu vou pôr o 0. Então, tá aqui, ó. 3 vezes 0 menos 5, isso dá menos 5. Aonde tem x na função g, eu vou substituir por menos 1, que é essa aqui. Então, vai ficar 3 vezes menos 1 ao quadrado,
mais 2 vezes menos 1, menos 4. Isso aqui, menos 1 ao quadrado vai dar 1 vezes 3 é 3. 2 vezes menos 1, isso aqui dá menos 2, menos 4. Aí, isso aqui vai ser 3. Menos 3, professor. Por que menos 3? Porque são menos 2 com menos 4 dá menos 6. Sim, Aí, tá. Pensei que você como estava tem o falando 3 daqui. positivo, Tá. Rodrigo é inteligente. Que susto, eu pensei que você estava falando desse aqui. Você É já meu me deu a amigo. resposta Não, não. final. Pronto. 3 É porque menos eu não 6. tive tempo de olhar a lista ainda. Tá. Aí aqui dá menos 3. Aí agora o H de 2. Aonde tem X, substitui por H. Que no caso é, desculpa, por 2. Então vai ser 2 2 menos menos... 2 ao quadrado. Pronto. Isso É 2 menos aqui, 4. que vai ser menos 2, tá certo? E agora, qual o próximo passo? Fazer a fração, professora, deles? Dos valores? Oi? Fazer a divisão dos valores? Isso, vai substituir tudo aqui, tá certo? Ó, essa barrinha que tá aqui, isso aqui é um módulo, tá certo? Então, significa que de cara vocês têm que eliminar a letra C, tá certo? Aí, ó, f de 0 é menos 5, g de menos 1 é menos 3, e o h de 2 é menos 2, certo? Pronto. Aí, ó, divisão de fração, conserva a primeira, né? E multiplica pelo inverso da segunda. Engraçado, não tem alternativa? Deixa Não eu pode ver. fazer direto, não, professora? Como assim, direto? Divide o menos 5 por menos 3, o resultado divide por menos 2. Não, tem como não. Não, até pode, mas vai dar quebrado. Vamos fazer assim, ó. Menos 5 dividido por menos 3, isso aqui dá positivo, certo? Com o menos vai dar negativo. Então, aqui vai ficar menos 5 sobre 3 vezes 1 sobre 2. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá certo? Então, isso aqui vai dar módulo de menos 5 sobre 6, tá? É módulo. Aí, menos 5 sobre 6, dentro do módulo, é 5 sobre 6. Só que a pergunta é isso aqui, ó. Certo? Então, é 5 vezes a menos 1, ou seja, o inverso dessa fração. Como essa fração aqui é 5 sobre 6, então seria 5 vezes 6 sobre 5. Por isso que nunca é bom vocês saírem logo dividindo de primeira, porque podia ser que aqui 5 dividido por 3 vai dar quebrado, né? Aí no arredondamento ficasse ruim, tá certo? Aí aqui, ó, corta, corta, simplificando, resposta letra B. Entenderam? Sim, professor. Sim, professor. Vai pro print? Sim, eu vou para ele. Espera aí, deixa eu diminuir um pouquinho. Pronto. Espera aí, mais um pouquinho. Foi? Pronto. Mais uma. Pronto, eu vou botar no grupo. Tá. Aí, ó, essa lista eu vou colocar lá resolvida também, tá certo? Lá no GSA de Professora, vocês. bota só um pouquinho aí. Porque quando a gente divide negativo por negativo, sempre dá positivo, não é? O jogo Sim, final. Aí por que o do menos 3 saiu? porque aqui é o joguinho de sinal triplo, né? Aqui é uma fração tripla. Ó, Sim, menos com menos dá mais, mais com menos dá menos. Então, dá esse menos. menos é da fração completa, Pronto. entendeu? Você não quisesse fazer isso que eu fiz, você poderia botar assim, 5 sobre 3 positivo vezes menos 1/2, que aí eu não teria mexido com o sinal do 2 aqui, né? Tinha feito só o joguinho de sinal aqui em cima. Também dava certo. Foi, né? Obrigado. Nada. Aqui.
A função f de R em R satisfaz a igualdade f de 2x mais 1 igual a 10, aí f de x menos 3 para todo x real. Se f de 31 é igual a zero, então o valor de f de zero é... E aí? A gente substitui o F lá em cima por 31, né, professor? Deixa eu ver aqui se não... Vai meio enrolado, eu fiz um monte de... Esse 31 está tão desproporcional aqui. Deixa eu copiar aqui o enunciado aqui. Vamos ver se não tem problema no enunciado que nem a outra. É 31 mesmo. F de x menos 3. Era bom que fosse a questão original, porque aqui eu estou com dúvida se isso é um ponto ou um vezes. Se tivesse uma questão que fosse tipo assim um PDF... É um vezes, ó. Aqui tá diferente. É, ó. Né, gente? Concordam? Pelo menos o ponto aqui tá em cima, ó. Não tem a mesma questão. É. Essa aqui é a única que tá um pouquinho diferente, ó. Tá parecendo um vezes. Que era como se fosse f de 2x mais 1 igual a 10 vezes f de x menos 3. É. Vamos fazer como sendo multiplicação. Se não for, a gente faz como sendo um ponto. Porque tá muito parecido com a multiplicação. Aí, se for multiplicação, eu ajeito aqui, tá certo? Vamos lá, então. O que a gente vai fazer aqui, então? Substitui o x por 31. Se você substituir o x por 31, vai ficar 2 vezes 31, vai ficar 62 mais 1, 63. Não vai sair muito do canto. Eu substituí por zero, professora. Professora, não iguala f de 2x mais 1 igual a 31, não? Não iguala a quem? F de 2x mais 1 igual a 31, não? Se você fizer f de 2x mais 1 igual a 31, vai fazer o quê depois? Pegar o resultado e ir refazendo até chegar na função que ele pede? Eu acho que vai dar mais cria. Vamos tentar fazer o seguinte, qual é o número que eu multiplico com 2, que somo com 1, certo? Somado com 1 dá 31. O 15, professor. Pronto, vamos tentar por aqui. Então, 2 vezes 15 mais 1. Vamos ver se a gente sai do canto. Igual a f de 15. Concordam? Já que eu substituí o x por... 15. Isso. Aí, sim, esqueci do 10 aqui, né? Menos o 3. Aí, isso aqui é f de 31, né? Que é 0. Aí, eu vou ficar com 10, f de 15, menos 3. Aí, o f de 15, 10 f de 15. Vou trocar o sinal, tá certo? Ó, igual a menos 3, que multiplicado por menos 1, isso aqui vai dar 10, f de 15, igual a 3. F de 15
vai ser igual a 3 sobre 10. Ai, gente, eu nem olhei lá se era f de 0 mesmo que ele perguntava. Fechei, não foi? Fechei. E agora? 0,3. Dá 0,3, né? É. E agora? Eu tô achando que essa questão é de função composta. Não tem outra alternativa, não, na outra folha, professora? Não, só o gabarito, letra A. Ah, então. Porque aí depois a gente faria o f de 15, um número que multiplicado por 2 somado com 1 desse 15 seria o f de 7, né? F de 7. Professora, eu fiz o x igual a 15, aí fiz o x igual a 7, aí depois substituí na segunda equação, que ficou o f de 15 igual a 3 sobre 10, e o f de x eu coloquei f de 7, e aí encontrei 3 sobre 10 também. Aí eu parei, porque eu não consegui continuar. É, porque o problema está sendo como é que a gente vai chegar nesse f de 0, né? Mas eu acho que a gente vai ter que ir reduzindo, reduzindo. Não tem muito espaço aqui. Eu vou tentar espremer aqui, mas o f de 7 está indo bem, porque você vai fazer assim: f de 15 vai ser igual a 10f de 7 menos 3, certo? Por que f de 7? Porque 15 seria 2 vezes 7, 14 mais 1, certo? Você fez, está correto. Aí, o f de 15 é 3 sobre 10. E aqui seria 10f de 7 menos 3. Aí, eu vou passar o menos 3 para lá, tá certo? Então, vai ficar 3 sobre 10 mais 3 igual a 10f de 7. E aí, você fez, não foi? Aí, isso aqui, ó, multiplica e faz a conta. Então, 10 vezes 3 dá 30. 33 sobre 10 é igual a 10f de 7. Então, f de 7 vai ser igual a 33 sobre 100. Certo? Agora, vamos espremer aqui. Onde é que eu vou botar? Vou botar aqui desse lado. Aí, qual seria o número que multiplico com 2 que dá 7? Somado com 1 que dá 7. Para ser o x aqui. O 3. 3, perfeito. Aí seria f de 3 menos 1. Opa, desculpa, menos 1. Me emocionei aqui, viu? Menos 3. Aí o f de 7 é 33 sobre 100. Igual a 10. F de 3 menos 3. Passando para o outro lado, vai ficar 33 sobre 100. Mais 3. Igual a 10. F de 3. Vocês estão acompanhando? Sim. Tá. Aí, ó, aqui vai dar 300 mais 3, dá 333. Tá seguindo o padrão, vocês estão vendo, né? Sim. Passo 10 sobre 1000. Ele tá aumentando um 3 e um 0 a cada vez que eu vou reduzindo. Aí, isso aqui seria 333 sobre 1000. Aí, vamos lá. Chegamos a um f de 3, né? Qual é o número que eu multiplico com 2 e somo com 1, né? Que vai dar o 3. Aí vai ser o f de 1. F de 1 menos 3. É grandinha essa questão, viu? Parece tão pequena, né? Aí, o f de 3... Ela ficar grande, eu parei achando que estava errado. Pois é, porque ela vai dando cria. 333 sobre 1000 vai ser igual a f de 1 menos 3. Pela lógica, isso aqui já vai aumentar outro 3 e outro 0, né? Estão vendo? 333 mais 1000. Aí aqui, mais 3 igual a f de 1. Isso aqui dá 3.000, né? Então, aqui é 3.333 sobre 10.000. Jesus do céu. Vou ter que ir para outra página, gente.
Professora, essa daí a senhora estava com raiva da gente quando escolheu? Como é? A senhora estava com raiva da gente quando escolheu essa questão, foi? É porque esse é o problema de não resolver a lista antes, porque eu olho assim para a questão, essa questão é fácil. Aí ela, e quando foi dando um monte de cálculo, eu fiz, não, eu tô endoidando já, tá dando tudo errado. Essa lista, infelizmente, gente, eu não resolvi ela antes. Normalmente, quando eu faço a lista, eu tento resolver ela antes para ver se a questão é uma questão que dá CRI ou não. Aí, nesse caso, eu olhei e disse, não, é facinho isso aqui. Não é facinho, não, é trabalhoso. Aí, ó, a gente chegou que o F de 1, já pensou essa questão na prova? 3.333 sobre 10.000, né? Aí, vamos lá. Qual é o número que eu multiplico? -1. Qual o número que eu multiplico por... Porque se você fizer o -1, vai dar -1. Aqui vai ser F de -1. Qual o número que eu multiplico por 2 e que somo com 1, que dá 1? Zero. Chegamos nele. Aí, pronto. Então, gente, deixa eu ajeitar aqui logo, antes que eu me esqueça. É uma multiplicação mesmo. Que doideira essa questão, viu? Ai. Vou botar um asterisco, tá? Para não ter dúvida. Pronto. Dá para entender que é um vezes, né? E para completar, assim, quando gerou a lista, tem umas coisas configuradas, né? Aí vocês ainda ficam endoidando, né? Aí me ajude, né? Pronto. Aí aqui, ó, o F de 1 é 3.333 sobre 10.000. Esqueci um zero aqui. 10.000. Aí, F de 0, repito, menos 3, né? E passo o 3 para cá. Professora, tá parecendo uma questão de log. Não é? Da cria, né? Aí, por exemplo, a pessoa poderia usar o raciocínio, lógico, assim, dizendo assim, quantos processos eu tenho que chegar até chegar no zero, né? Aí eu posso tentar achar um padrão que tornasse mais fácil o cálculo de vocês, eu digo já. Aí isso aqui, 1, 2, 3, 4. Vai ser 33.336 dividido por 100.000. 1, 2. Pronto. Esse é o bendito F de 0. Então, olha só, um padrão que vocês poderiam fazer na hora de uma prova de concurso, para não ter que fazer essa conta toda, é o seguinte, olha só. Vocês vão tentar só descobrir os números que estão aqui dentro do parêntese. Então, por exemplo, como ele começou no 31, 31 seria 2 vezes 15 mais 1, né? Aí vocês viram que dava o 3 sobre 10. Quando chegou no F de 15, vocês viram que deu 33 sobre 100. Aí já veio o padrão. O padrão foi, aumentam 3 e aumentam 0 no denominador. E esse aqui, no caso, seria o F de 15, né? O 15 é a mesma coisa que 2 vezes 7 mais 1. Então, o F de 7 seria 2 vezes 3 mais 1. O F de 3 seria 2 vezes 1 mais 1. E o F de 1, né, seria 2 vezes 0 mais 1. Então, vejam só. Quantos passos eu tomei? Ó? 1 para o 15, 2 para chegar no 7, 3 para chegar no 3, 4 para chegar no 1 e 5 para chegar no 0. 1, 2, 3, 4, 5, 3 e 5 zeros. Mais rápido? Simples. É. Agora sim, se eu fosse fazer desse jeito direto para vocês, aí ia ficar tipo parecendo que eu estou forçando a barra. Então, assim, é uma prova de concurso que vocês estão fazendo lá para professor, é de marcar. Vocês sempre procurem um padrão. Não vão fazer essa miudeza que eu fiz aqui, porque eu acho que eu gastei pelo menos 10 minutos aqui. Supondo que eu nem estou explicando a vocês, né?
Então, procura um padrão desse que é mais rápido, tá certo? Aí a resposta, letra A, tá bom? Então, esse aqui, vocês só iriam fazer esse processo se vocês estivessem fazendo uma prova discursiva. Aí tem que fazer esses passos. Ou tem que explicar bem mastigadinho que tem um padrão de comportamento, entendeu? Que está aumentando um 0 a cada passo que você deve seguir, mas não é todo avaliador que engole essa alternativa. Isso aqui seria uma espécie de macete. Quando vocês respondem assim para a professora, eu posso fazer pela lógica? É mais ou menos isso, tá certo? Porque seguir um padrão, uma lógica, que vocês conseguem resolver ela sem fazer no braço, tá certo? Mas esse aqui seria no braço, isso aqui seria o padrão. Questão de marcar, faz isso. Questão discursiva, faz o que eu fiz, tá bom? Foi mal, gente. Grandinho, viu? Deu cria ela. Vamos lá. 6. Uma função f associa cada número natural à diferença positiva entre o seu quadrado e seu dobro. Resposta é a letra B. Por quê? Vocês estão vendo o gabarito? Agora minha pergunta vai ser sempre o porquê. Professor, eu fiz assim, eu coloquei x ao quadrado menos 2x. Aí eu fui testando todas essas opções aí e, obviamente, levou o 8. Perfeito. Pronto, exatamente isso. Então, ele Ela deu... deu um pouquinho de trabalho, professora, porque você tem que... Eu, pelo menos, sentia dificuldade para mim conseguir formular isso daí. 2x ao quadrado menos 2x. Isso. Porque Deu um trabalhinho, assim, porque tem que ler bastante a questão até conseguir. até chegar nesse padrão para entender que isso aqui é... Consegui ver na hora, aí também dá para fazer por lógica, mas se você não souber montar a função, eu acho que não sai do campo, né, professora? Que seria a funçãozinha que ele pede, assim, por escrito. Sem montar a função é tão difícil, porque como é que você vai explicar, né? Que o f de 0 chega no 1 sem ter essa leizinha de formação, né? Eu fui fazendo, tipo, o n, como fosse um númerozinho natural, aí já fui pegando o n, aí diferença seria um menoszinho, aí 2 vezes o n, aí você tem que estar criando essa função para resolver ela. A única coisa que vocês ainda poderiam fazer, que eu nem sei se rola muito, mas eu vou tentar, tá bom? Se não tiver essas alternativas, como ele disse que é um número natural, que a diferença é positiva, significa que ele quer saber um valor que isso aqui dá positivo, né? Eu não sei se está correto o que eu vou fazer, tá bom, gente? Eu vou tentar. Então, como ele disse que seria uma coisa positiva, eu ia tentar fazer o estudo de sinal. O estudo de sinal seria achar as raízes. Então, aqui a gente teria as raízes aqui, seriam 0 e 2. E essa parábola seria assim. Aí não dá não. Não dá não, porque ele está botando a imagem. Essa é um tipo de questão que você tem que fazer testando a alternativa. E sem lei de formação é complicado. Realmente. É difícil achar uma saída sem lei de formação, né? Tem que ter a lei de formação. Porque pelo estudo do sinal, eu saberia que aqui era um valor positivo. Beleza. Então, eu teria que achar os valores aqui que são positivos. Então, f de 0 está aqui, ele é igual a 0. Eu poderia eliminar a letra A. Mas as outras alternativas todas são maiores que 2, então não dá para sair do canto, não. Tem que ser pela lei de formação e realmente substituindo. Eu acho que outra forma seria meio que, não sei, um arrumadinho. Professora, mas o próprio enunciado, vendo pela regra do português, é isso mesmo. Ele associa um número ao outro, sendo o seu quadrado e o seu positivo. Então, esse número se refere ao x, Pela escrita do enunciado, você consegue fazer a funçãozinha. Se você então. Exatamente. Eu acho que pela escrita do enunciado, ele obriga você a fazer a função, né? Não tem como fazer de outro jeito sem a função. Realmente. Tem que ser boa interpretação também, não pode ser. A grande amiguinha da matemática é o português, né? A pessoa diz assim, vixe, para estudar matemática, precisa saber português? Muito. Porque interpretar é você ler um enunciado e conseguir visualizar isso. Se você não visualiza de primeira, aí você fica lendo, relendo, até chegar essa tradução.
né? Porque ele chegou numa lei de formação por escrita, que não é comum, né? Então, vamos lá. Próxima. Seja f de RR uma função tal que f de 1/2 é raiz de 2. De novo, ó. Essa questão parece com aquela que eu passei para vocês, não parece? Acho que dá desafio, não lembro. Acho que foi uma questãozinha que eu passei para vocês, parece um pouquinho. Aí, f de x mais y é igual a f de x vezes f de y. Desculpa. Calcular f de 5/3. E agora? Substituir o x ali por 5/3? E o y? Substituir ali 1/2, ia colocar 5/3 e aí igualar 2 vezes raiz de 2? Aqui coloca 5/2? Ou aqui? Na igualdade da função de meio ali. Não, na igualdade, beleza. Aqui você vai igualar raiz de 2 e raiz de 2. Mas aqui seria quem? O f de x e o f de y? Essa é a pergunta. E aí? A gente tem que tentar achar um padrão a partir de 1/2, né? Que nem a gente fez no outro lado do f de 31. Estou pensando numa saída rápida. Porque se substituir aqui por 2 raiz de 2, vocês estão dizendo que x mais y é 1/2, certo? E aí, quem seria o x e quem seria o y? De que forma eu posso transformar 5/3 em 1/2, né? Cinco sobre 3 poderia ser... Vou pensar aqui num padrão. Antes de pensar no padrão, vamos para a alternativa. Vamos ver logo se não tem erro. Que agora eu traumatizei. Vixe, nem copiou. O NB 91. Deixa eu ver se pela... Eu tentei procurar também, professor, não encontrei, não. Não, é? O NB 91 tá diferente aqui, né? Deixa eu tirar esse enunciado aqui. Não. Vê se vocês acham aí antes de mim, viu? Quando eu boto ela, só aparece essa aqui, mas não tem nada a ver. Tá aqui. Acho que é essa aqui. Não, não. Tá completamente diferente. Mas... Quer dizer, parece o NB aqui, não, mas não apareceu, não. Cadê? Vamos tentar achar um padrão aqui. Não dá para achar a questão, se tem erro ou não, vamos tentar achar um padrão.
5 sobre 3. Como a gente vai chegar em 5 sobre 3? Né? 5 sobre 3 poderia ser 10 sobre 6. Se a gente fizer assim, 10 sobre 6 é 5 sobre 3, concordam? Né? Aí, é a mesma coisa que 10 sobre 6 seria a mesma coisa que 1 sobre 2 vezes 5 sobre 3. Concordam? Professora, eu tentei fazer pelo GeoGebra, mas nem o GeoGebra conseguiu. Foi mesmo? Será que ela está com erro nessa questão? Vou tentar fazer esse arrumadinho aqui para ver. Aí aqui seria f de 1/2 vezes f de 5 sobre 3. Aí... Não, aí vai chegar f de 1/2. Tem que ser dois números somados. Dois números somados seria 5 sobre 3 mais 5 sobre 3. E essa soma não dá 10 sobre 6, então não dá para usar isso. Esquece. Tem que ser dois números somados que dê 5 sobre 3. Mas que um deles apareça pelo menos 1/2, né? Eu vou pensar aqui, 1/2. O GeoGebra não calcula? Estou tentando aqui, professor, colocar. E a gente não consegue achar a questão, para ver se tem algum problema. Cuidado para não colocar essas questões na prova, professor. Não é? Não, Professora, nunca mais eu boto uma lista sem conferir as questões, porque às vezes vem erro de digitação e quando aparece erro de digitação, eu deleto, mas nessa aqui eu não fiz isso. passa essa daí como atividade para casa que a gente resolve. A gente tenta resolver. E se eu resolver antes, o aí eu boto lá. Professora? Rafael, é o quê? Professora? Oi. O número que somado com o meio que dá 10 sobre 6 é 7/6, mas a gente não chega em canto nenhum, chega? Vamos tentar? Vai que... Ui! Ao invés de botar a borracha, eu botei o... Então, 10 e 5/3, somado com o meio. Tem algum? Repete aí, Rafael. Como é que você disse? O número que somado com o meio, que dá 10 sobre... É 7/6? É Anderson que fala. Oi, Anderson. Isso, o número que somado com o meio, que vai dar 5/3, é 7/6. Certo. E qual número daria 7/6? Que somado com o meio D? Poderia ser 1/2 mais 6/6. Não, meio não. 1/6. Mas aí não chegamos a 1/3. Cinco terços vai ser igual a 1/2 mais x, certo? Vamos tentar fazer assim na força, na raça. Aí, então x teria que ser 5/3 menos 1/2. X teria que ser aqui 6 por 3 dá 2 vezes 5, 10. É o que você falou.
Agora, como chegar nesse... gente, vou tentar fazer com calma. E tentar achar a questão. Pode ser que esteja com erro, senão a gente vai perder muito tempo. Questão 7, deixa eu anotar aqui. Tem que ter um pulo do gato. Eu acho que, Anderson, sai dessa parte que você falou, do 7 sobre 6. Agora, o 7 sobre 6, para ficar arrancando esse 1/2, né? Temos que pensar. Vamos lá. Questão 8. Determine o domínio da função real f de variável real. Aí ele deu isso aqui, certo? Como é que a gente determina esse domínio? E aí? A gente encontra os pares ordenados de x e vai substituir, né? Não, o domínio tem que usar aquelas regrinhas que a gente falou, lembra? Que caso é esse aqui? Primeiro passo, o ideal é vocês deixarem uma única fração, tá certo? Então, aqui seria o seguinte, fazendo MMC aqui, seria x, né? Aí x dividido por 1 dá x, então ficaria x ao quadrado menos x dividido por x dá 1, 900. Pronto. Essa é a função. E agora? Quantos casos tem aí? Tem 2 casos. Quais? A raiz, que tem que ser maior, o de cima, né? Que tem que ser maior ou igual a 0, e o de baixo tem que ser maior que 0. Pronto. X ao quadrado menos 900 maior ou igual a 0 e x maior que 0. Aí, nesse primeiro casozinho aqui, do x maior que 0, já está feito. Certo? Já é a reta. Agora, aqui, vocês vão ter que fazer o seguinte. Vocês vão resolver isso aqui como se fosse uma equação, tá certo? Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 900, x vai ser igual a mais ou menos 30, certo? Então, aqui estão as raízes. Menos 30 e 30, certo? Aí, o que eu vou fazer? Como isso aqui é uma parábola com a concavidade para cima, o estudo do sinal é esse aqui, ó. Temos as raízes, certo? Aqui é negativo, ó, tá abaixo do eixo X, e aqui é positivo. Então, as soluções são essas aqui. E agora? E agora, gente? Maior que 0 aqui é uma bola aberta, viu? Esqueci da bolinha aqui. E aqui é fechada. Pronto. E aqui no 0, né? Maior que... Pode deixar a interseção? Oi? Tem que fazer a união primeiro para depois deixar a interseção? Na verdade, tem uma coisa a mais para a gente fazer que não dá para fazer só com as lombriguinhas. Vai ter que fazer o estudo do sinal, gente. Então, lá vai. Aqui, vocês vão ter a parábola negativa nesse intervalo, tá certo? Aqui são os valores positivos. Aqui é positivo, aqui é positivo, tá certo? Aí, esse lado aqui do 0 é negativo. Certo? Pronto. Aqui não é uma divisão? É uma divisão de uma única raiz, não é isso? Então, significa que, apesar disso aqui acontecer, né, ser positivo, tal, e maior que 0, vocês têm que ter a interseção, na verdade, onde eles vão ter o jogo de sinal positivo. Então, vamos lá, olha só. Como aqui é tudo positivo, então, ó, mais com mais, isso aqui vai dar mais. Ó, o 30 com bolinha fechada aqui. Certo? Aí, aqui,
que é o zero. Mais com menos vai dar menos, tá certo? Aí aqui, ó, menos com menos vai dar mais. Fecha o intervalo. Mais com menos, aqui vai dar menos. Então, o intervalo onde simultaneamente isso aqui vai ser positivo, vai ser aqui e aqui. Tá certo? Então, são essas duas respostas, ó. X maior ou igual que 30 e X entre 0 e 30. Por que eu não fiz interseção e sim jogo de sinal? Quem me diz? Quem me diz, pessoal? Por que eu não fiz interseção e sim jogo de sinal? Professora, eu acredito que o jogo de sinal ele foi feito porque, avaliando-se a parábola, tem que pegar a região dela que seja maior ou igual a zero. A região, as partes da parábola que são crescentes. Certo. E o que mais? Por exemplo, aqui, ó, a parte da parábola está negativa. Aqui está positiva, eu não usei. Mas aqui está negativo e aqui está negativo e eu usei. Eu não fiz interseção nessa resposta. Eu fiz jogo de sinal e juntei as respostas. Por quê? Porque nas outras questões que eu dei para vocês, eu fazia lombriguinha e procurava onde tinha lombriguinha em comum, lembra? Então, por exemplo, se a gente fosse usar esse princípio da lombriguinha em comum, a solução seria só esse pedaço aqui, ó. Ninguém consegue ver? Eu fiz o jogo de sinal porque, apesar de ser dois casos, são dois casos dentro de uma única raiz. Como ele está dentro de uma única raiz, então não necessariamente só o primeiro ser positivo e só o segundo ser positivo vai dar certo com a interseção. Fazendo a interseção aqui, eu tenho certeza que os dois vão dar positivo. Mas existem casos que o jogo de sinal vai dar negativo e o jogo de sinal vai dar positivo. Por exemplo, como é que é uma fração? Numa fração, a gente não pode ter esse tipo de divisão? Ou esse tipo de divisão? Ou esse tipo de divisão? E no final, essa divisão aqui, ela vai dar positiva, certo? E se ela dá positiva, vale para cá. Da mesma forma que essa divisão aqui também vai dar positiva. E dentro da raiz vai valer. Então, eu faço o jogo de sinal quando vocês virem uma raiz única e tiver uma fração. Então, olha caso a caso, mas no fim tem que fazer jogo de sinal, tá certo? Que é diferente, por exemplo, daqui, você faz a interseção, porque aqui teria que ser diferente de zero, e aqui mal quiser. Deixa eu ver outro caso aqui que vocês poderiam fazer a interseção. Deixa eu pensar aqui. Aqui o ideal seria fazer jogo de sinal, porque tem uma multiplicação, tá certo? Mas vocês podem fazer a interseção, porque esse aqui dá de segundo grau do mesmo jeito. Deixa eu ver onde ele pede mais domínio aqui. Pronto, aqui, ó, a multiplicação. Normalmente, a interseção, vocês vão fazer, na verdade, o mais certo, né? Tem que fazer a interseção. É se tiver uma operação aditiva. Então, por exemplo, se aqui fosse x menos 1 mais raiz de 3 menos x... Não tem nenhum exemplo assim. Se aqui fosse uma soma, aí vocês poderiam fazer uma interseção. Por exemplo, aqui tivesse uma soma, x menos 3 mais 2 menos x. Então, vocês iam fazer o caso separado e depois a interseção. Mas como tem uma multiplicação, aí vocês vão fazer sempre jogo de sinal, tá certo? Por exemplo, vamos supor que fosse aqui, ó, operação aditiva, né, no meio, mas ainda tem uma divisão aqui. Teria que ser uma operação aditiva. Aí vocês sempre vão fazer a interseção. Se for divisão, multiplicação, aí faz o que eu fiz aqui, que é o jogo de sinal. Deixa eu ver se está fácil aqui o PowerPoint da última aula.
Professora, Oi. com licença, é porque tem gente que tem GT hoje. Eita, 8h30 já, né? Tá, eu já acabei. Ó, tá vendo que eu fiz interseção aqui, ó? Tem uma operação aditiva, tá certo? Então, por isso que eu fiz interseção. Se for só multiplicação e divisão, vocês fazem jogo de sinal. Pronto, deixa eu deixar vocês irem embora. Gente, próxima aula, eu vou tentar achar essa questão, se não tem nenhum erro, tá certo? No enunciado. Se vocês acharem, bota lá no grupo, porque aí eu não vou ficar apanhando à toa. Mas tá difícil achar ela. E se não tiver erro, a gente tenta achar a solução, tá bom? Vocês querem que na próxima aula eu já posso começar o conteúdo?